Ainda sobre a prova testemunhal, pessoal, falta arrematarmos aqui algumas questões finais, né? Uma delas é mencionar que a audiência de instrução e julgamento, então, ela ocorre durante o horário de expediente forense, tá? O que vem previsto lá no 212 do CPC, como sendo das 6 da manhã às 8 da noite, tá? Podendo até mesmo avançar além deste horário, né? Quando o adiamento da audiência de instrução puder prejudicar o ato ou causar aí algum tipo de dano, né? Causar um grave dano, como dispõe o 212, parágrafo 2º, tá? Então as testemunhas elas serão ouvidas na audiência de instrução e julgamento, que vai se realizar aí no período que pode se realizar no período das 6 da manhã às 8 da noite, né? Normalmente elas vão ocorrer a partir do horário de atendimento dos fóruns, né? Elas vão então poder estar sendo marcadas as audiências e até mesmo é comum avançar após as 8 da noite, né? Quando a redesignação puder aí prejudicar ou causar, prejudicar a diligência, as oitivas, né? A colheita da prova, melhor dizendo, ou também causar algum tipo de dano, tá? O 212 é que diz isso, ó, os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas, tá? Então esse é o horário do expediente forense, tá? E o parágrafo 1º menciona que serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar um grave dano, tá? Então, atos processuais, né, podem se realizar após esse horário, dentre eles a audiência de instrução e julgamento, tá? Então, não é comum, né, mas já aconteceu. Eu fui uma vez fazer uma audiência na Justiça Federal em Rio Preto. A audiência estava marcada para 5 da tarde e estava muito atrasada porque as audiências anteriores havia um grande número de testemunhas, né? E quando nós fomos entrar na sala de audiência já era quase 8 horas, né? E a audiência então ela se realizou, também havia no nosso processo várias testemunhas para serem ouvidas, tinha depoimento da parte, né? E eu me lembro que eu fui sair lá da Justiça Federal, já eram quase 9 horas da noite, né? Então, deixando aí, né, ocorrendo o que menciona esse dispositivo do 212, de que o ato processual, a audiência de instrução e julgamento, neste caso, ela pode até mesmo avançar além das 8 horas da noite, que seria o tempo ali do expediente forense, tá? Então isso não é comum, mas pode ocorrer, né, pessoal? O juiz entendeu naquela oportunidade, nós nem questionamos, porque já estávamos todos lá e teríamos que voltar num outro dia, né, lá numa comarca distante da nossa residência, do nosso domicílio. Então o adiamento seria prejudicial para a gente, né? E aí nós permanecemos lá e a audiência se realizou, se estendeu, avançou além do horário das 8 da noite, ok? Ainda sobre as testemunhas, sobre a inquirição delas, cumpre-nos também mencionar que as testemunhas, então, elas são ouvidas pelo juiz da causa, né, na oportunidade da audiência de instrução e julgamento. Nós já falamos desta regra, essa regra está lá no 453, que na verdade traz também as exceções à regra, né? A regra é que as testemunhas sejam ouvidas pelo juiz da causa, né? Mas excepcionalmente existe a possibilidade de elas não serem ouvidas pelo juízo da causa, como aquelas que foram ouvidas por meio de cartas precatórias, né? Então serão ouvidas junto a outro juízo, né? O juízo deprecado, que depois de tomar o depoimento envia essa carta precatória com o depoimento daquela testemunha colhido para o juízo deprecante, né, o juízo competente que está analisando a causa, e também naquela hipótese das provas produzidas antecipadamente, que pode, nessa hipótese, ter sido colhido o depoimento da testemunha no local onde a prova deve ser produzida ou no domicílio de residência do réu, né, como nós vimos lá nas hipóteses mencionadas para a antecipação de produção de prova, tá? Então, nesse sentido, excepcionalmente, elas não serão ouvidas pelo juízo da causa, ok? As testemunhas, antes de serem ouvidas,
elas são qualificadas, né, pessoal? Elas são qualificadas antes de depor, tá? Então, geralmente essa qualificação ela ocorre até do lado de fora da sala de audiência, pelos serventuários, pelos assistentes do juiz, né, que colhem toda a sua qualificação, pegam o documento pessoal, colocam lá o RG, o CPF, isso depois é transcrito, né, lá no termo de depoimento, né, onde será então colocadas as declarações da testemunha, ok? Isso quando falamos de processos que são físicos, né? Porque normalmente agora os depoimentos são colhidos pela via eletrônica, né? É feito através de gravação de som e imagem, mas de todo modo as testemunhas são qualificadas, constam a sua qualificação depois no termo da audiência, tá? Então as testemunhas são qualificadas antes de prestar o seu depoimento. Nesse momento é que o juiz vai indagar se elas têm algum impedimento, alguma suspeição ou alguma incapacidade quanto a prestar o seu depoimento, tá? Então é nesse momento que o juiz lhe indaga se elas têm um parentesco, amizade íntima, inimizade ou algum interesse no feito que as impeça de prestar o seu depoimento de maneira imparcial, né? Então, conforme diz o 457, né, do Código, o juiz faz essas indagações a fim de verificar se elas se enquadram nas hipóteses de impedimento, suspeição ou incapacidade, né? Diz o 457, que nós já vimos, que antes de depor a testemunha será qualificada e declarará ou confirmará seus dados e informará se tem parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo, tá? Aí temos que também destacar que é nesse momento, como já destacamos anteriormente, no vídeo anterior aí que tratamos aí da possibilidade da contradita testemunha, que é nesse momento que deve ser suscitada uma contradita à testemunha, tá? Quando ela então menciona que não é amiga, não é parente, né? Se a parte contrária discordar disso, ela apresenta essa contradita, ela apresenta sua oposição quanto à oitiva daquela testemunha, e aí ela pode até apresentar provas com relação ao impedimento, suspeição dessa testemunha, né? Então é nesse momento que deve ser apresentada a contradita, lembrando que o prazo da contradita ele é preclusivo, tá? Se começou o depoimento, o juiz já começou a tomar o depoimento da testemunha, não cabe mais a contradita, porque o momento processual já passou, tá? Então, o juiz, após indagar a respeito das causas de impedimento, suspeição ou incapacidade, o juiz, não havendo ali uma contradita, né, o juiz então toma o compromisso de dizer a verdade, adverte as testemunhas, a testemunha que está sendo ouvida a respeito das sanções penais pela prática de crime de falso testemunho ou pela prática de crime de falso testemunho por calar a verdade, tá? Por prestar uma declaração falsa ou para calar a verdade, como nós vimos também quando analisamos o 458, né? O 458 é que menciona isso, ao dizer que ao início da inquirição a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. E o parágrafo único diz: o juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade, tá? Então, até esse momento pode ser apresentada a contradita, tá? Porque é um momento imediatamente anterior ao início do depoimento. Porque após essas advertências, né, se o juiz começar a tomar o depoimento da testemunha, já não cabe mais a contradita, como nós já vimos, ok? Ainda sobre as testemunhas, se as partes, com relação à oitiva delas, né, se as partes concordarem, nada impede que as testemunhas sejam ouvidas numa ordem diferente do rol, tá? Nada impede a inversão da ordem da oitiva das testemunhas, tá? Se não houver nenhum pedido, normalmente o juiz até pergunta: doutor, qual testemunho o senhor quer ouvir primeiro, né? Caso não haja ali uma preferência, caso não haja ali uma necessidade de inversão da ordem, né? Porque às vezes a primeira testemunha rolada ainda não chegou, está a caminho, né? É possível fazer essa inversão, tá? Desde que as partes concordem com isso.
O juiz ele não admitirá também perguntas que possam induzir a resposta ou que não tenham relação com o fato a ser provado, tá? Então é muito comum, né, pessoal, advogados formularem perguntas já induzindo a testemunha a responder de uma determinada maneira, tá? Então as perguntas elas têm que ser feitas sem induzir a resposta, tá? Deixando ali a liberalidade, né? Deixando a testemunha podendo a testemunha responder de maneira autônoma, então, sem um induzimento com relação à resposta esperada, tá? E da mesma forma, isso ocorre, o juiz indefere a testemunha, no momento da audiência, o juiz fala, doutor, reformula a pergunta aí, o senhor está induzindo a resposta, né? Ou o juiz também pode indeferir, né, aquelas perguntas que não têm relação nenhuma com o fato provado, né? Isso também é comum. O juiz às vezes pergunta, doutor, qual é o objetivo dessa pergunta? Né, doutor, essa pergunta não tem relação nenhuma com o fato, o senhor reformule a sua pergunta, né? Então é possível o juiz ele não admitir no momento da oitiva perguntas que possam induzir a resposta ou perguntas que não tenham relação com o mérito da causa, com os fatos que são objeto de prova, fatos controvertidos, relevantes, pertinentes com o objeto da causa, tá? As perguntas, elas são feitas diretamente pela parte à testemunha, no caso é o advogado da parte, né, que faz a pergunta diretamente à testemunha. Isso o código atual trouxe essa previsão, porque na égide do código anterior nós perguntávamos ao juiz e o juiz reproduzia a pergunta à testemunha, tá? Então isso era perda de tempo, né? E o código ele acabou com essa necessidade de perguntar ao juiz e o juiz reproduzir a pergunta à testemunha, pelo menos com relação à prova testemunhal. Com relação ao depoimento pessoal, o código silenciou a respeito, né? E aí alguns juízos, eles até mencionam, não, doutor, pode perguntar direto à parte, né? Não há necessidade de perguntar ao juiz e o juiz reproduzir depois a pergunta para a parte contrária, tá? Então, no depoimento pessoal, o código não menciona isso, mas na prova testemunhal, né, as perguntas, o código menciona que as perguntas são feitas pela parte diretamente à testemunha, tá? Então é feita pelo advogado diretamente às testemunhas, tá? Temos que mencionar que primeiro são ouvidas as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu, tá? Quem sai perguntando primeiro? A parte que arrolou a testemunha, tá? Então, primeiro pergunta a parte que arrolou, depois a parte contrária. Se a testemunha do autor, sai perguntando primeiro o autor, depois passa a palavra para o advogado do réu formular as suas perguntas, né? Se já é a testemunha do réu que está sendo ouvida, primeiro quem faz a pergunta é o réu, né, o advogado do réu, depois passa a palavra para o advogado do autor formular as suas perguntas, tá? Se o Ministério Público atuar no processo, né, como fiscal da lei, na qualidade de custo legis, né, ele irá perguntar depois das partes, tá? Ele vai perguntar por último, então, certo? Se ele for parte, ele pergunta no momento em que for as testemunhas que ele arrolou forem ouvidas, tá? Mas se ele atuar como fiscal da lei, ele pergunta depois do autor e do réu formularem as suas perguntas, tá? E o juiz, ele pode formular perguntas a qualquer momento, tá? Ele pode fazer as suas perguntas sobre os pontos relevantes para o seu convencimento antes, durante e depois das oitivas, né? Das perguntas feitas pelas partes ou pelo Ministério Público, tá? Então isso varia de comarca para comarca, né? Tem comarca, ou melhor, de juiz para juiz, né? Tem juiz que prefere já perguntar antes, então ele já faz as suas perguntas antes de passar a palavra às partes. Tem juiz que durante a oitiva, né, surge ali, alguma testemunha menciona algum ponto relevante e que ainda está obscuro, o juiz ele pode, doutor, gostaria de fazer uma pergunta aqui à testemunha, então ele pode também perguntar durante o seu depoimento, né, durante as perguntas feitas ali pelos advogados das partes e também após. Existem juízos que deixam as partes perguntar, o Ministério Público perguntar, e no final, se ficar algum ponto obscuro, algum ponto que mereça ser esclarecido pela testemunha, o juiz então ele formula as suas perguntas ao final, ok? Beleza? Bom, feito então essas considerações, a gente encerra a análise da prova testemunhal, né, pessoal? Voltamos aí no próximo vídeo para falar de outra modalidade de prova oral, que é o depoimento pessoal prestado pelas partes, ok?
Obrigado mais uma vez, um grande abraço.